Olá, você infoprodutor, seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. É um vídeo onde eu quero conversar com você sobre essa transição do presente, do momento que a gente está no mercado de infoprodutos para o futuro. Eu quero conversar aqui sobre ChatGPT, sobre esse futuro qual eu estou falando, sobre oportunidades que vão se abrir para você, e eu tenho certeza que isso daqui é uma grande oportunidade para você dentro do seu mercado de infoprodutos, ok? E a gente vai bater um papo sobre isso. Esse vídeo especificamente, a ênfase dele, aquilo que eu mais vou falar é como integrar o ChatGPT com outras ferramentas. Mas uma das coisas que eu quero que aconteça aqui para você nesse vídeo é abrir sua mente, primeiro, com relação às possibilidades que se abrem quando você integra o ChatGPT com outras ferramentas, e segundo, as possibilidades que você tem para criar produtos que a gente chama de InfoSaaS, que são softwares como serviço, onde basicamente você pega o seu método e transforma ele em um software, para que você, com isso, consiga entregar resultados mais rápidos, talvez melhores, provavelmente melhores, para os seus alunos. Isso é que tem feito, por exemplo, o Leandro Ladeira. Já começou esse movimento dentre os grandes players com um maior recurso financeiro nessa construção do InfoSaaS. Então, o Leandro Ladeira, por exemplo, não sei se você conhece, mas ele tem um software que ele chama de App Bumper. Esse App Bumper, basicamente, ajuda os alunos dele a implementar o método dele. No caso lá, ele ensina, por exemplo, sobre copy, sobre como a pessoa deve construir a copy. E o App Bumper, que é o software dele, já tem todo o passo a passo certinho, já dá exemplos, já gera algumas coisas para o aluno só poder complementar e para o aluno poder salvar também, guardar todo um histórico de copies que ele já criou, que ele já testou, que deu certo, que não, enfim, ele já tem um software que ajuda os alunos dele a implementarem o método dele. E, na minha opinião, isso vai acontecer cada vez mais daqui para frente. Não está acontecendo tanto. Os pequenos infoprodutores ainda têm essa dificuldade por não entender coisas as quais eu vou comentar nesse vídeo aqui e nos próximos. Então, se inscreve aqui nesse canal, é muito importante para você que é infoprodutor, porque eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito. Eu não sou aquela pessoa que tem a veia empreendedora, mas sou uma pessoa que gosta de estudar muito, principalmente sobre o mercado de infoprodutos, sobre marketing, sobre o negócio, para ter uma visão mais científica da coisa, mais conceitual da coisa. Eu gosto desse tipo de questão, né? E é isso que eu tento trazer para você aqui nesse canal, essa visão. Essa, por exemplo, do InfoSaaS é uma coisa que daqui para frente vai acontecer cada vez mais. Só não aconteceu no passado pela complexidade. Só que agora a gente está num momento onde cada vez mais ferramentas estão sendo construídas. Os programadores estão cada vez mais se atentando à oportunidade de criar ferramentas que facilitam o trabalho de pessoas do mercado como um todo, dos infoprodutores, das pessoas do mercado de varejo, enfim, os programadores eles estão mais atentos, cada vez mais atentos a essa oportunidade que eles têm, sabendo de programação, criar outros tipos de softwares que ajudam pessoas que sabem menos programação a criar InfoSaaS. Como, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais o low-code, o no-code, o low-code, né? São termos que você já deve ter ouvido por aí, que são softwares que por detrás tem uma programação complexa, mas que ajudam pessoas leigas a criarem software de uma maneira mais fácil. Assim como, por exemplo, você constrói sites com Elementor ou com Framer, você consegue, a partir desses softwares, por exemplo, esse daqui é um exemplo de um software que tem uma pegada assim. Na verdade, esse aqui não é um software onde você vai construir uma interface, né? Aqui no caso, o N8N, né? O N8N, tanto faz aí como você chama. Enfim, ele não é um software onde você vai construir uma interface, mas ele é um software que te ajuda a construir uma API, que te ajuda a automatizar coisas, a automatizar regras, a criar o seu InfoSaaS. Inclusive, as ideias que eu vou colocar aqui para você nesse vídeo têm a ver com o N8N, N8N, ou com o Make, são ferramentas similares, ou com o Zapier também, que pode fazer algumas coisas que o N8N faz, na verdade, várias coisas, né? Mas, enfim, esse é o tipo de software que outros programadores com uma
com conhecimento mais avançado, construíram para que pessoas com menos conhecimento em programação pudessem fazer programas, softwares de maneira mais ágil, ok? Isso que está vindo agora, desses novos sistemas, desses novos softwares que facilitam a construção de outros softwares, isso está abrindo portas para pessoas mais leigas, como o infoprodutor que não conhece de tecnologia, ok? Então, por isso que cada vez mais você vai ver isso acontecendo. Isso não acontecia no passado por causa das poucas ferramentas e do menor conhecimento que se tinha disponível para poder colocar isso em prática e do alto custo também. Hoje, para você contratar uma pessoa para fazer algo para você com o NTN, tende a ser significativamente mais barato do que você contratar um programador para utilizar uma linguagem de programação e fazer a mesma coisa, seja o que quer que seja essa coisa, ok? Então, acredito eu que esse vídeo vai abrir a sua mente para diversas oportunidades que você vai encontrar no seu negócio de infoproduto, principalmente porque a gente está no boom das IAs também, e a IA basicamente é informação, né? Você faz uma pergunta e ela te dá uma informação, e tem muita relação com o mercado de infoprodutos, então você que é infoprodutor, para pegar o seu método e utilizar a IA e facilitar a vida do seu aluno, é muito mais fácil do que para, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o mercado físico. Pelo menos é a minha opinião, ok? Então, existe uma oportunidade grande para você que é infoprodutor entender dessas questões para ou você implementar isso, você mesmo implementar, estudar o que é o NTN, estudar o que é uma API, não são coisas complexas, acredito que em um tempo de, sei lá, 6 meses, em uma dedicação moderada, você já vai fazer coisas muito interessantes, ok? E se você comprar um curso por aí, como por exemplo tem os cursos da Promovo Web, que é um canal de um cara que eu esqueci o nome dele, mas eu gosto bastante da pegada de ensino dele. Eu não tenho o curso dele, né? Eu não sei exatamente como é o curso por dentro, mas pelos conteúdos dele no YouTube, entende que o curso dele é muito bom para uma pessoa leiga. Eu não estou dentro do curso dele porque, acredito eu, já tenho conhecimento muito avançado de tecnologia. Sou programador há muitos anos, entendo, por exemplo, de NTN, de Make, enfim, diversas outras coisas que acontecem por debaixo dos panos ali nos programas que são escritos, e por isso não me matriculei no curso dele, mas caso você queira algum conhecimento nesse sentido, seria uma boa pedida. E, enfim, com pouco tempo você conseguiria fazer alguma coisa minimamente interessante para o seu negócio com essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui, com essas pinceladas que eu vou passar aqui, e futuramente também eu vou construir com você, passo a passo, algumas coisas mais interessantes, mais simples, porque esse canal aqui não é um canal de automações, não é um canal de programação, é um canal onde eu ajudo você, infoprodutor, né? E esse vídeo aqui é extremamente importante para você ter essa visão, para você abrir sua mente sobre o que é a tecnologia, o que a gente tem de tecnologia hoje, e o que dá para fazer e como utilizar e como aplicar isso no seu negócio, ok? Inclusive, esse é um vídeo mais introdutório sobre esse tema, sobre como utilizar tecnologia mais avançada, um pouco mais avançada, né? Para criar, abrir oportunidades dentro do seu negócio. Então, se inscreve aqui no canal, porque futuramente a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou entrar em conceitos mais profundos sobre, por exemplo, o InfoSaaS, o que dá para fazer, quem que está fazendo o quê, ok? E também vou entrar em tutoriais mais técnicos também. Apesar de eu ter dito aqui que esse canal é para infoprodutores, mais com a pegada de empresários, com a veia de empresários, eu vou entrar também em conceitos mais técnicos para aquele empresário que quer colocar a mão na massa, que gosta de colocar a mão na massa, ok? Ou para quem já tem alguém na equipe que já entende minimamente sobre isso, poder implementar, poder pegar isso daqui, ok? Então vamos lá. Esse vídeo aqui, lembrando, é um vídeo onde eu vou mostrar mais a ideia de se integrar o ChatGPT com outras ferramentas, ok? É um vídeo introdutório, espero que te ajude. Se te ajudar, considere aqui deixar o seu like. E antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Alexandre, eu sou copyright, estrategista, social media, gestor de tráfego, gestor de automações, programador. Eu gosto de prestar serviço nas mais diversas áreas do mercado de infoprodutos, né? Então, se você precisar de alguma consultoria, de algum serviço, aqui vai estar o meu link abaixo do meu WhatsApp, onde você vai ser atendido por uma automação e vai ter já uma degustação de coisas que eu posso fazer por você, como, por exemplo, automatizar o seu atendimento, ok? Então, vamos lá. Eu estou aqui com o ChatGPT aberto e a primeira coisa que eu preciso que você entenda para pegar o mais importante desse vídeo é o conceito do que é um GPT.
você precisa conhecer o que é um GPT. Se você não conhece, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico mais especificamente o que é um GPT, então vai passar aqui no card, e vai passar também no card um segundo vídeo, onde eu tenho um tutorial mais completo sobre o ChatGPT, ok? Então, se você não conhece o ChatGPT ou não conhece, não sabe o que é um GPT, são vídeos importantes de você assistir, ok? Então vamos lá. Eu preciso que você conheça, mas apesar de eu precisar que você conheça, eu vou explicar aqui minimamente, porque talvez você não conheça, mas você já use aí o ChatGPT, já tenha um bom tempo de uso do ChatGPT e com o que eu vou te explicar aqui já vai ficar fácil você entender. Então vamos lá. Eu vou pegar um GPT simples, que é o corretor de texto. Aqui basicamente o que acontece? Eu colo um texto aqui e ele corrige esse texto para mim, ok? Agora eu não sei se eu tenho um texto aqui para ele poder corrigir para mim, eu vou pegar aqui dos meus guias. Eu tenho vários guias, anotações de marketing que eu vou colocando aqui e com certeza tem muito texto bagunçado aqui porque apenas eu que 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 mexo nisso daqui. Deixa eu pegar alguma coisa mais. Deixa eu pegar aqui. Aqui são guias tanto de marketing quanto de outras áreas do conhecimento também. Gente, eu quero pegar o de copy. Aqui, copywriting. Aqui eu tenho muita anotação bagunçada que eu ainda tenho que organizar. Eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar isso daqui. Ele vai corrigir muita coisa aqui. Foram anotações rápidas que eu coloquei. Eu colo aqui, ó. E ele, deixa eu fechar esse lateral. E aqui ele vai corrigindo, ó, tá vendo? Ele pegou o meu texto aqui, está corrigindo ele. E mais embaixo ele vai me mostrar o que eu errei e como que ele corrigiu. Ele vai mostrar mais especificamente isso. Deixa eu diminuir o zoom, ok. Enfim, é um GPT. E para você que está acostumado a utilizar o ChatGPT, o que é um GPT assim, mais simplificando a explicação? Ele é você mandar uma mensagem para o ChatGPT com algumas pré-configurações, pré-instruções, que é basicamente o que a gente coloca aqui, ó. Toda vez que a partir desse GPT corretor, toda vez que eu uso ele para enviar uma mensagem para o ChatGPT, ele pega a mensagem que eu envio, coloca junto com essas instruções aqui e manda para o ChatGPT, para a LLM do ChatGPT poder responder. Aí por isso que ele já sabe que quando eu colar um texto, como eu fiz agora, ele precisa corrigir aquele texto, porque eu já disse isso aqui para ele. Então ele pega isso daqui, junta com a mensagem que eu coloquei lá na interface do ChatGPT, que basicamente foi o texto, e ele vai saber o que fazer, ok? E é isso que é um GPT. É um chat, é um chat já com pré-configurações. Então, todas as vezes que eu clico aqui em corretor, tudo que eu escrever aqui, já vai ir para o ChatGPT com algumas instruções, ok? Dito isso, então, o que você precisa entender? Na verdade, eu vou precisar explicar ainda um pouco mais sobre GPT para você entender as coisas que eu vou falar. O que acontece? Eu vou abrir um outro GPT que eu tenho aqui. Olha, eu tenho aqui um GPT que é o GPT de gestão da minha assessoria, que é basicamente o software. Imagina um software de gestão, talvez você tenha um software de gestão qualquer, e ele geralmente tem uma tela de login, ele tem um dashboard, ele tem as telas para você consultar diferentes informações. O que eu fiz? Como eu estava com pressa de criar um sistema de gestão para mim, e até então eu utilizava o Notion, na verdade eu ainda utilizo o Notion e estou migrando aqui tudo para esse sistema de gestão que eu estou construindo muito aos poucos, ele não tem interface. Eu não consigo entrar ali no browser, no Chrome, e digitar um domínio ali, uma URL e acessar esse sistema, porque ele não tem interface. Ele tem simplesmente uma API. Eu construí uma API para ele, e quando eu preciso saber, por exemplo, quanto eu recebi o mês passado, quanto eu recebi esse mês, quanto eu tenho para receber, eu faço perguntas para o ChatGPT. Eu pergunto para ele está integrado com essa API de assessoria que eu criei, né? Apesar de o meu software ele não ter uma interface, a maioria dos grandes softwares hoje que tem interface, como por exemplo a Hotmart ela tem interface, talvez você utilize a Hotmart.
ela tem uma interface, tem uma tela de login, você entra, tem um dashboard, aí tem lá as suas vendas, mas também eles têm uma API, que seria o suficiente para você fazer a integração do ChatGPT com a Hotmart e pedir aqui para a Hotmart, ó, pedir para o ChatGPT aqui, para que ele fale para você quanto que foi vendido no último mês, né? Ou a somatória do que foi vendido semana passada, ok? Você poderia fazer essa integração. No caso aqui eu integrei com o meu sistema de gestão, você poderia fazer a integração com a Hotmart, você poderia, por exemplo, buscar na Hotmart quais foram seus últimos clientes, né? Enfim, daria para fazer diversas coisas aqui com essas integrações. Eu aqui fiz com gestão de assessoria. No caso, eu não rodei nenhum prompt ainda para te demonstrar, porque nesse sistema eu não preparei prompts para ele, pode ser que tenha dados aqui que eu não queira exibir. Então, eu tenho um outro sistema aqui, que é o Gestão Lead App. O que é esse Lead App? É um aplicativo, é um micro SaaS. A ideia é futuramente ele se tornar um micro SaaS para ajudar quem é produtor de conteúdo a entregar conteúdo para a audiência. Então, por exemplo, aqui no canal, como é comum eu gravar um vídeo e ter um prompt para entregar para você. Aí o que eu falo? Eu falo para você, olha, o link desse prompt vai estar aqui na descrição. Aí, quando você clica nesse link, você cai em uma página como essa daqui, ó. Esse aqui é a carinha do Lead App, é a carinha que você vê do Lead App, né? Desse micro SaaS. Você coloca o seu e-mail aqui, aperta aqui no botão e recebe o material, ok? Aí, é, eu não tenho também a interface para gestão desse microprocesso. Eu não tenho lugar lá dentro desse sistema onde eu olho, quem se cadastrou e quem não se cadastrou. Não tenho essa interface. Eu utilizei o ChatGPT. Então, isso eu posso mostrar para você. Por exemplo, aqui, ó, quantos leads tem cadastrados? Quantos leads tem cadastrados? Ó, vou colocar só isso. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai, ó, tá vendo aqui, ó, se comunicando com a API, no caso aqui está nesse domínio, e ele me fala aqui, ó, atualmente há um total de 21 leads cadastrados no sistema, ok? Ele foi lá e colocou ali, tem uma quantidade pequena aqui de leads, porque o canal aqui é pequeno e eu comecei a fazer esse trabalho recentemente, né? Eu não tenho muitas views aqui, inclusive se inscreve aí e me ajuda a crescer aqui o canal, né? Enfim, então ele me mostrou aqui quantos leads eu tenho cadastrados. Se eu quiser ver cada lead, eu posso colocar aqui, ó, list os leads. Só que, aqui no caso, como eu não quero mostrar o e-mail desses leads, eu vou falar assim, ó, mostre apenas os 2 primeiros caracteres de cada e-mail do lead. Isso aqui é só para não mostrar o e-mail do pessoal aí para você, mas ele vai listar aqui, ele vai se comunicar com essa API minha e está listando aqui, tá vendo? Ó, e-mail G, e-mail B, e-mail N, e-mail AO, e-mail GR, tá vendo? Aqui, ó, ele pegou e colocou apenas os 2 primeiros caracteres de cada e-mail que eu tenho cadastrado. Mas o mais interessante aqui é você entender que ele foi lá, comunicou com a API e me voltou esses resultados. Inclusive, eu fiz um desenho aqui para você entender isso de uma maneira melhor. Tem vários desenhos aqui que eu acredito que eu vou passar por eles aqui nessa aula. O primeiro é esse, né? O primeiro é esse daqui. Então, o que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu quando eu escrevi essa mensagem aqui para ele? Ó, vamos pegar essa primeira aqui, que vai ficar melhor ainda para algumas coisas que eu vou te explicar. Ó, o que aconteceu quando eu escrevi essa mensagem aqui? Ó? Quantos leads tem cadastrados? Deixa eu ver aqui. Ó, a gente escreveu essa mensagem na interface do ChatGPT. Isso aqui é a interface, isso aqui, tudo que você está vendo aqui no browser e tal, é a interface do ChatGPT. Então a gente escreveu a mensagem lá. Aí ele chamou essa outra parte aqui do ChatGPT, que é o software, são as regras de negócio do ChatGPT, é a parte que a gente chama na programação de back-end do software, né? Aquilo que está lá no servidor da OpenAI, né, do ChatGPT, ok? Então ele chamou. O que basicamente tem ali? Ele tem algumas regras, né? Ele tem algumas regras que ele pode colocar ali, e tem também a API do ChatGPT, que a gente pode, inclusive, chamar ela fora dessa interface do ChatGPT. Inclusive, eu estou te falando isso porque é importante você entender isso. Como eu disse, a proposta do vídeo é abrir para você oportunidades. E para que eu consiga fazer isso, você também precisa fazer a sua parte, prestar atenção aqui nesses conceitos. Todos os que eu falar aqui são importantes.
Eu acredito que para quem não é da área de tecnologia, isso vai ficar confuso, mas o infoprodutor, que geralmente tem uma empresa considerada de pequeno, de médio porte, mas mais para pequeno do que de médio porte, com poucas pessoas, ou seja, geralmente não tem alguém de TI dentro da equipe, não tem um programador dentro da equipe, então quem vai ter que fazer esse papel inicialmente dentro da sua empresa é você, ok? Se você é esse infoprodutor. Então vamos lá. Então aqui tem a interface, aí ele vai chamar o sistema mesmo, o back-end do ChatGPT. Isso fica na nuvem, em algum lugar muito protegido, que a gente não sabe e não precisa saber onde que é. Lá basicamente vão ter regras e vai ter a API do ChatGPT, que o próprio ChatGPT usa a API dele e a gente também pode utilizar. A diferença de quando a gente utiliza e quando o próprio ChatGPT, a OpenAI, utiliza através dessa interface aqui, é que existem algumas regras que eles podem colocar. E eu não sei que regras são essas, eu sei que existem. Porque, por exemplo, quando você pede uma imagem aqui através da interface, quando você digita aqui, gere uma imagem para mim, gere um gráfico para mim, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Ele vai calcular, nessas regras, ele vai calcular, ele vai pensar sobre qual é a minha intenção, se eu quero uma imagem, se eu quero um gráfico, se eu quero isso, se eu quero uma pesquisa na web, né? E depois vai mandar, ele vai pegar essas informações e mandar para a API. Depois que ele descobriu o que eu quero, ele vai utilizar alguma das APIs ou API do ChatGPT para me dar a resposta. Então tem várias regras aqui que eu não sei quais são, mas com certeza elas existem, né, porque toda empresa tem isso, não faz sentido você não ter regras, ok? Enfim, então tem as regras e tem a API do ChatGPT que nós mesmos podemos chamar, e eu vou te mostrar isso em outro exemplo. E ele chama, né? E no caso, nesse caso desse GPT específico, uma das coisas que eles têm nessas regras é descobrir se ele deve chamar uma API externa, no caso a nossa ou não. Será que esse quadradinho que você está vendo aqui seria a nossa API? Como se fosse ou a nossa API, ou, por exemplo, a API do Hotmart. Aqui eu escrevi N8N, porque N8N é um software onde você consegue criar a sua API, ok? Mas aqui no lugar do N8N, você poderia imaginar, por exemplo, a Hotmart, poderia imaginar, por exemplo, o ActiveCampaign, para você buscar dados lá do pessoal cadastrado lá. O que mais? Do Conta Azul, caso você utilize ele como seu sistema de gestão, enfim, de diversos outros sistemas, né? Enfim, então, uma das regras aqui do ChatGPT é entender se ele deve chamar a sua API ou não. Aí ele vai, chama a sua API, joga, aí sua API dá uma resposta para ele, ele faz os cálculos aqui de como que ele deve pensar, ele pensa como tem que ser a sua resposta e devolve lá para a interface. Então, a gente vê aqui a informação. No caso aqui, ele me falou atualmente há um total de 21 leads cadastrados no sistema, ok? Então, tem esse fluxo que acontece quando a gente integra um GPT com um sistema externo, ok? Então tem esse fluxo aqui. É importante você entender isso para você conseguir abrir a sua mente e pensar em soluções para o seu negócio, ok? Da mesma forma que eu vim aqui, ó, e até eu sei programar, eu sei construir interfaces, mas ainda assim tem a questão da produtividade. Eu vim aqui, ó, nesse Lead App, o que eu fiz? Eu construí uma API que me devolve só os dados e utilizo como interface o ChatGPT para me saber quantos leads tem cadastrados, para me saber quem é. Eu consigo saber aqui qual formulário me trouxe mais leads. Ó, vamos ver se ele, de uma forma fácil, ele consegue me responder isso. Ó, qual formulário? E, para você entender essa pergunta que eu vou fazer para ele, cada formulário aqui corresponde a um conteúdo diferente que eu disponibilizei aqui no canal. Ó, qual formulário ó, quantos leads cada formulário trouxe para mim. Vamos ver se ele entende isso daqui. Eu quero que ele, para cada formulário, me fale a quantidade de leads. Olha só, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu tenho um conteúdo lá que eu disponibilizei que se chama Estrutura de Prompt para ChatGPT, 3 leads. GPT Corretor de Copies, 2 leads. Spin Selling com ChatGPT, 4 leads, entendeu? Então, aqui eu estou utilizando o ChatGPT como a interface para o meu sistema. Mesmo eu que sei construir essas interfaces, achei mais produtivo utilizar o ChatGPT como interface para eu visualizar os dados e construir uma API para fazer esse meio de campo. No caso desse desenho aqui, a minha API fica aqui, ó. O que acontece? Eu tenho interface, eu pedi para o ChatGPT
a quantidade de leads por formulário. O ChatGPT, através das regras dele, entendeu que precisa chamar a minha API, ele chamou a minha API devolveu os leads, aí ele fez ali as contas do caso, né? Fez as contas da quantidade de leads e chamou a API do LLM para poder elaborar o texto, para ficar esse texto amigável, né? Aqui, ó, olha o texto, o que eu chamo de texto amigável? Ele escreveu aqui, ó, atualmente há um total de 21 leads cadastrados no sistema. Isso não foi resposta da minha API. A resposta da minha API foi esse número 21 aqui, ó, o número 21. O resto foi ele que chamou, né? Ele que elaborou ali a partir dos dados que a minha API retornou para ele, ok? Então, aconteceu isso. Aí, nesse momento aqui, eu quero abrir a sua mente para você entender como que isso funciona e como que você pode utilizar GPTs integrando com diferentes sistemas. E, claro, se você precisar dar ajuda para construir isso, você pode entrar em contato comigo, eu posso te ajudar com relação a isso, eu posso criar essa API por você, eu posso, inclusive, te falar a melhor maneira de você criar essa API, né? Porque, por exemplo, se você quiser fazer algo muito rápido, é o NTN. Se você já tem mais ou menos uma ideia de um microSAS em mente, eu já construiria uma API, por exemplo, com o Node.js para você aproveitar e fazer algo futuramente, ok? Porque aí, no caso, eu poderia te instruir. Né? Se você contrata alguém que é só de N8N, que sabe só o N8N, essa pessoa ela vai fazer algo com NTN e não vai te falar das outras possibilidades ou dos prós e contras de outras possibilidades. Agora, se você me contratar, eu tenho esse conhecimento um pouco mais vasto, né? E eu posso te falar de prós e contras com relação a isso. Agora, é claro, se você já conhece mais ou menos o NTN, ou se você viu que eu mesmo estou utilizando aqui e fala, não, o que eu quero fazer aqui é simples, eu vou utilizar ele mesmo, aí às vezes você mesmo tem esse conhecimento de NTN, você faz, ok? Ou você conhece alguém que por um valor considerável, consideravelmente, um custo-benefício legal pode fazer por você, aí você contrata, ok? Enfim, então eu poderia fazer esse trabalho aqui para você. É, ou então também, se você quiser uma consultoria, né, para entender, tipo, o que no meu negócio é melhor eu automatizar primeiro em relação ao custo-benefício, né, para que eu te ajude a enxergar essas coisas. Então, você pode contratar a consultoria aqui também, só para fazer perguntas nesse sentido, ok? Consultoria é uma manhã ou uma tarde que a gente marca, umas 2 horas e meia, onde você vai fazer perguntas e a gente vai conversar sobre o seu negócio em algum tema que você por exemplo, algum tema que você gostasse de ter esclarecimentos, como por exemplo aqui, ChatGPT, como construir um InfoSAS, quais os caminhos que você tem para construir um InfoSAS, mais ou menos uma ideia de custo, e eu falo mais ou menos porque não dá para ser preciso na ideia de custo, mas dá para você enxergar, para você conseguir visualizar isso, ok? Enfim, então posso fazer por você. Essa aqui, então essa foi a parte mais importante desse vídeo aqui. O propósito desse vídeo aqui era mostrar para você abrir a sua mente sobre sobre o que dá para fazer quando você integra o ChatGPT com outras ferramentas, ok? Agora eu vou estender um pouco esse vídeo aqui, porque eu quero mostrar para você, arranhar já o conceito de InfoSAS, né? O conceito de InfoSAS. E eu fiz um outro desenho aqui, já vou aproveitar o embalo seu aqui desse entendimento desse primeiro desenho. E olha só que eu tenho um desenho parecido aqui. Olha só esse desenho aqui, ele é parecido. Isso daqui é uma maneira que eu vejo que a galera está utilizando para construir um MVP. O MVP do MVP, sabe? Porque o MVP é o mínimo produto viável, né? E você pode fazer um MVP para o seu infoproduto, né? E quando a gente quer simplificar ao máximo, o que a gente faz? Por exemplo, eu aqui, eu quis simplificar ao máximo a parte administrativa do meu microcesso chamado Lead App, né, que é para captação de leads. O que eu fiz aqui? O que foi o MVP do MVP? Eu, ao invés de construir uma interface para me saber que leads estão cadastrados, quantos leads tem, qual formulário me trouxe cada lead. Inclusive, eu posso fazer aqui também uma coisa interessante aqui também que eu acredito que vai abrir um pouco sua mente, é pedir relatórios. Olha só, gere um gráfico do cadastro de leads ao longo dos dias. Olha só, ele vai gerar um gráfico. Isso aqui eu estou fazendo para abrir sua mente com relação ao que dá para fazer de integração com ChatGPT e outras ferramentas.
e ele vai fazer aqui uma coisa muito bacana, que é gerar um gráfico para mim. Esse gráfico, ele não é um gráfico para mim, Alexandre, para eu, Alexandre, não sei se é eu ou mim, né? Eu acho que é eu, né? Para eu, Alexandre, fazer uma análise aqui, não tem uma análise que eu possa fazer, mas imagina que você tem um sistema de gestão com alguns vendedores diferentes, você quer saber qual vendedor te trouxe mais vendas, ou então você tem várias páginas de várias landing pages, você quer saber qual trouxe mais leads, ou você tem lá no seu Active Campaign as tags todas separadinhas e você quer entender aqui através do ChatGPT qual tag trouxe mais, na verdade, qual formulário te trouxe mais vendas, né? Lá pelas tags você consegue saber isso, e você quer um formulário, ó, um relatório, você pode pedir para gerar, ok? Aqui ele me gerou esse gráfico aqui, que não tem muito a ser analisado, mas é para você, é para expandir a sua mente, né? Dá para gerar não só isso, como outros gráficos complexos, ok? Enfim, vamos lá aqui. Aí agora eu estava falando com você da questão do MVP, do MVP, que no meu caso aqui do Gestão Lead App, eu utilizei o ChatGPT como interface para esse meu sistema, até que ele vire aí um sistema que eu possa distribuir, que eu possa vender, né? Mas vamos pensar que você tem aí uma metodologia. Vamos pensar que você é um professor de inglês. Eu vou colocar um exemplo muito simples aqui, muito conveniente para mim, mas a ideia desse vídeo é arranhar esse conceito de InfoSes, né? Então vamos supor que você é professor de inglês, você tem a sua metodologia e você quer fazer o MVP do MVP. O que você vai fazer? Você vai simplificar ao máximo, né? O MVP do MVP é simplificação ao máximo. Esse conceito MVP do MVP, na verdade, não existe. Eu estou criando ele aqui agora para te dar essa ideia de que é algo muito simples, ok? Mas que já é o suficiente para você fazer uma primeira validação muito bacana e saber se tem potencial para você fazer um investimento maior e fazer algo mais robusto, né? Então vamos lá. O que seria o MVP do MVP? A gente sai desse desenho aqui, interface do ChatGPT, regras e API do N8N como as ações. A gente sai desse desenho para esse desenho aqui. E uma coisa que eu não sei se eu mostrei para você, eu tô pensando aqui agora, porque eu ia te mostrar esse desenho. Aí eu olhei aqui para a API do ChatGPT, eu não sei se eu te mostrei onde que cadastra isso aqui, ó, Edit. Eu acho que eu te mostrei, né? Mostrei para você no início do vídeo, mas basicamente é aqui, ó. Como que o ChatGPT sabe que tem que chamar o meu N8N, a minha API do N8N, que é essa daqui, né? Como que ele sabe disso? É através do que eu escrevi aqui. É uma espécie de uma linguagem, tem a estrutura dela, para a gente informar para o ChatGPT como que ele vai conversar com a nossa API ou com outros sistemas, como por exemplo o da Hotmart, ok? Ou se o da Hotmart não der para fazer essa ligação direta, você pode ligar com o sistema da Hotmart a partir do N8N, ok? Beleza? Lembrando, não precisa você entender tudo o que eu estou falando aqui. Eu quero que a sua mente expanda para as oportunidades que você tem. Futuramente eu vou gravar outros vídeos entrando mais a fundo em cada uma dessas questões específicas, né? Então vamos lá. Mostrado ali, só para você ter uma ideia de onde que é, vamos aqui. O que vai acontecer? A interface a gente vai substituir pela interface do WhatsApp. Né? Vamos abrasileirar aqui mesmo. Aí, imaginando que você é um professor de inglês, imagina que você vai distribuir para os seus alunos um número de telefone, um contato ali no WhatsApp deles, que vai ser seu no caso. Esse WhatsApp, ele vai ser um WhatsApp do tipo business, né, de uma conta business, que vai utilizar a API oficial ou não oficial do WhatsApp. Né? Eu recomendo, óbvio que eu recomendo a oficial para você não ter maiores problemas, né, para evitar problemas para você, apesar de que eu utilizo a não oficial e funciona bem, porque eu não tenho volume, né, e eu não utilizo para ficar enviando mensagens, muitas mensagens, são pouquíssimas mensagens, né? Enfim, mas para casos como o meu, como por exemplo, quando você clica aqui e conversa com o WhatsApp, você vai ser atendido por um bot. Esse bot utiliza a API não oficial, né? Porque eu estou com um probleminha lá no cadastro do Facebook e eu preciso corrigir. Eu preciso fazer a minha página lá, que eu tirei do ar porque não gostava, enfim. Eu preciso corrigir isso e para o Facebook entender que eu tenho uma página, colocar minhas políticas lá e poder aprovar minha conta e eu utilizar a API oficial, né? Enfim, isso é um outro assunto. Mas você pode oferecer
para os seus alunos um número, e esses alunos eles vão conversar com esse número, né? E eles vão, e a partir da conversa que tem com esse número, e a partir das configurações que você fez lá no Facebook, na API oficial do WhatsApp, ele vai entender que vai precisar chamar a sua API, que pode ser feita com NTN também, ok? Para simplificar, né? Aqui eu estou falando com você dessa questão do MVP do MVP. Por que eu coloquei o Evolution API aqui? Porque é uma forma de você utilizar a API não oficial. Eu, por exemplo, como utilizo a API não oficial, utilizo o Evolution API para fazer esse meio de campo para mim. Então, vai para o Evolution API, que é a API não oficial, e depois vai aqui para o N8N para fazer o atendimento, por exemplo, aqui do chatbot que eu tenho, né? Enfim, mas você, no caso, pode excluir aqui a parte do Evolution, né? Eu coloquei aqui para te dar uma ideia, de falar que isso existe, né? Mas o mais recomendado é você ter uma interface, essa interface com o WhatsApp, ela vai, a partir do momento que a pessoa mandou uma mensagem para você, você vai chamar a sua API. Aí na sua API você pode ter suas regras. Que regras são essas? Você pode, por exemplo, validar se aquela pessoa é realmente um aluno seu. Isso é uma regra, né? Você, já que é um InfoSes que você, como infoprodutor, professor de inglês, vai colocar o seu método ali à disposição das pessoas. Inclusive, você vai ter custos com isso, né? Porque isso aqui não é de graça, existem custos atrelados, apesar de que os custos eles são bem viáveis, né? Bem viáveis para quem já é um infoprodutor e já fatura com o próprio negócio, são custos relativamente baixos, né? Eu diria que até baixos, né? Se você comparar com a construção mais tradicional de um software, até de um microservice, são custos bem baixos. Enfim, aí você tem ali as suas regras, que é validar, por exemplo, se a pessoa é ou não é um aluno seu, validar, por exemplo, talvez o nível de serviço que essa pessoa tem. Às vezes você vai ter um tipo de regra assim, por exemplo, essa pessoa pode me mandar áudio e eu responder em áudio, né? Pode ser que seja um nível de serviço diferente. Não sei se faz muito sentido para esse caso, mas didaticamente para te explicar o que seriam regras, né, eu acredito que é suficiente. Então tem ali suas regras. Você vai ter a comunicação com o seu banco de dados, né? Você vai ter ali o seu banco de dados, o N8N vai comunicar com o banco de dados, aplicar as regras, e comumente, em microservices, como a gente está nessa era da inteligência artificial, é legal a gente utilizar a API do ChatGPT. Essa API do ChatGPT aqui, lembra que eu falei para você dela quando eu estava explicando aqui? Tende a ser a mesma dessa daqui. A mesma que eu estou fazendo referência aqui é essa daqui, ou seja, você vai utilizar o ChatGPT. Só que quem vai chamar o ChatGPT agora é o NTN. Por quê? Porque o próprio ChatGPT tem a API dele também, né? Da mesma forma que o Hotmart tem a interface e você pode entrar lá e tem o seu dashboard, você pode comunicar com a API do Hotmart. E assim também é o ChatGPT. A gente tem essa interface aqui do ChatGPT para fazer os cadastros, aqui no caso, o cadastro de um próprio GPT. A gente pode conversar aqui com o ChatGPT através dessa interface, mas ele também tem uma API que você, por detrás dos panos, pode chamar para ter respostas do ChatGPT, utilizando o motor do ChatGPT, ok? Enfim, então o próprio NTN pode fazer essa chamada para o ChatGPT. Inclusive aqui, ó, deixa eu pegar aqui, vou aqui para Home, ó, atendimento assessoria. Olha só o quão simples foi o bot que eu criei aqui no NTN. O mais complexo aqui, e que é uma ajuda que eu posso te dar também, você pode me contratar para isso, é o prompt de atendimento, que é esse prompt aqui, não sei se vai ter como expandir, ele é um prompt grandinho, né? Aqui também tem uma simplificação, eu poderia utilizar softwares como, por exemplo, o DeFi, talvez você já tenha ouvido falar, que é um software mais focado em inteligência artificial, em construir fluxos com inteligência artificial, muito parecido com as opções com o que dá para fazer com o NTN, mas enfim, lá tem alguns refinamentos interessantes para fluxos de atendimentos mais complexos. Só que, como eu disse para você, eu quis simplificar aqui e eu construí então um prompt aqui um prompt apenas, quanto que no DeFi eu poderia separar isso melhor. Na verdade, até no NTN eu poderia separar isso melhor. Eu estou falando aqui no DeFi, mas eu acho que para mostrar para você que eu conheço essas outras ferramentas e dar segurança para você de que eu vou tomar a melhor decisão para você caso você me contrate. Eu acho que foi mais por isso do que qualquer outra coisa, porque o NTN pode fazer praticamente tudo que a gente faz com o DeFi, né? Só que o DeFi ele tem um propósito mais específico com relação a inteligências artificiais. Beleza?
Enfim, então, aqui eu estava te mostrando como que foi o meu bot de atendimento, e aqui você poderia construir algo, um fluxo parecido para fazer esse InfoSAS do professor de português, onde você vai aplicar o seu método para ajudar os seus alunos a aprender mais rápido, ou aprender de uma maneira mais objetiva. Porque você pode, por exemplo, construir um InfoSAS, onde a pessoa pode simular um diálogo, onde você pode avaliar o nível desse diálogo e entender qual o nível que esse aluno está, e entender quais diálogos você iria sugerir para ele, né? Então, isso que aí que faria sentido você colocar o seu método por detrás. Porque diálogo por diálogo, né? Já tem gente fazendo isso. Já tem gente utilizando o WhatsApp para permitir com que você converse e treine o seu inglês. Inclusive, o próprio ChatGPT já te permite isso. Agora, não tem uma metodologia, via de regra, pelo menos os que eu vi, não tem uma metodologia por detrás, né? Obviamente, deve ter um professor de inglês ou outro que já sacou essa oportunidade aqui e fez um software, né? Tem, por exemplo, os aplicativos para isso, né? Aplicativos para isso. Mas se você confia no seu método, por que não fazer um software que se baseia no seu método, né? Um software que se baseia no seu método pode ser um MVP do MVP, né? Um software que se baseia no seu método para ajudar os seus alunos a evoluírem, né? É uma coisa legal de você pensar, e é importante que você comece a pensar a partir de agora, porque por mais que seja simples, também não, por mais que a tecnologia tenha simplificado bastante as possibilidades, também não é algo extremamente fácil, né? Você precisa pensar, por exemplo, em como que você vai organizar isso, em como que você vai criar esse fluxo aqui, em como que, enfim, em como que você vai disponibilizar para os seus alunos, né? Se você vai vender isso separadamente ou só para quem é aluno, né? Eu recomendo inicialmente usar só para quem é aluno e depois vender separadamente, enfim. Eu acredito que as possibilidades, eu posso dizer que são infinitas, né? Eu acredito que uma pessoa só não conseguiria arranhar as possibilidades que existem dentro disso daqui que eu estou conversando com você. Eu vou parando por aqui, acredito que eu já passei a ideia. O meu objetivo com esse vídeo aqui, como eu mencionei no início, era mostrar para você, foi mostrar para você as possibilidades. Em vídeos futuros eu vou entrar em questões mais específicas de cada um dos pontos que a gente conversou aqui nesse vídeo, como, por exemplo, fazer alguma coisa ali no NTN, como, por exemplo, mostrar que gráficos a gente pode gerar aqui com o ChatGPT, como, por exemplo, fazer a integração do ChatGPT com a própria Hotmart, né? Enfim, eu vou mostrar questões como essas no futuro, ok? Então você se cadastre aqui, ó, se inscreva, eu já estou 42 minutos de vídeo, já estou ficando meio doido. Se inscreve aqui no canal, considera se inscrever aqui no canal, considera deixar o seu like, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo, deixa algum comentário também de algum pedido, o que você acha mais urgente. Eu gostaria de entender você, principalmente se você é infoprodutor, que dúvidas você tem com relação a isso, né? O que você, às vezes, o que você pensou em fazer, e eu posso até te ajudar aqui minimamente através dos comentários, porque o canal aqui, ele tá iniciando agora praticamente. Na verdade, esse canal já tem um tempo, mas agora que eu estou gravando vídeos mais frequentes para ele, então eu quero fazer com que esse canal aqui pegue no tranco, né? Enfim, então a tendência é que eu responda os comentários que forem sendo deixados agora, porque praticamente não tem comentário e você pode me ajudar com isso, ok? E eu te ajudo respondendo. Enfim, e se quiser uma ajuda mais especializada, mais específica, uma conversa, um bate-papo, tem aqui a consultoria, tem a assessoria, tem o trabalho operacional que eu posso fazer por você, criação de copy, gestão de tráfego, criação de páginas, de landing pages, essa parte mais, tanto a parte estratégica quanto a parte operacional. Como eu disse para você, eu sou uma pessoa que gosta de estudar sobre todas as coisas, eu não tenho uma veia empreendedora, né, como, por exemplo, alguém que é copywriter e que já cria uma agência de copy, contrata pessoas e cresce. Enfim, eu não tenho muito essa veia, eu gosto de estudar diferentes assuntos e entender qual a relação de um assunto e outro, como, por exemplo, o ChatGPT com o InfoSAS, que foi o que eu relacionei aqui com você, como, por exemplo, as diferentes estratégias que a gente tem e os recursos que você, como infoprodutor, tem para utilizar a estratégia. Quais são os ônus e bônus de escolher determinada estratégia, forma de lançamento, perpétuo, né? Quais são os ônus e bônus disso? O que eu gosto de entender é esse tipo de coisa. Enfim, caso você queira ajuda, então tá aí o meu contato. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau.